Projeto Paleolítica apresenta série Audiolivros Apócrifos. Livro 5. O Martírio de Isaías. Capítulo 1. No 26º ano do reinado do rei Ezequias de Judá, ele convocou seu único filho, Manassés. A reunião aconteceu na presença de Isaías, o filho de Amós, o profeta, e Josabo, o filho de Isaías. Enquanto Ezequias dava suas ordens, Josabo aguardava, e Isaías, dirigindo-se ao rei, sussurrou palavras solenes sobre o destino de Manassés, sem que este ouvisse. Isaías alertou Ezequias, mencionando a influência de Samael Malquira sobre Manassés, profetizando que ele seguiria os desejos de Belial. Isaías previu que muitos em Jerusalém e na Judéia abandonariam a verdadeira fé, pois Belial habitaria em Manassés, resultando em sua própria tortura. Ao ouvir tais palavras, Ezequias lamentou amargamente, demonstrando sua dor ao se despojar de suas roupas, cobrir a cabeça com terra e prostrar-se no chão. Isaías revelou a Ezequias que o plano de Samael contra Manassés estava consumado, mas também assegurou que o propósito do rei de matar seu próprio filho não seria realizado. Isaías proclamou que o amado interveio e que ele, Isaías, herdaria a herança divina. Assim, os desígnios de Ezequias foram frustrados, e o destino de Manassés tomou um rumo imprevisível. Capítulo 2. Após a morte de Ezequias, Manassés ascendeu ao trono, mas desconsiderou completamente as orientações de seu pai. Samael, uma influência maligna, tomou rapidamente controle sobre Manassés, levando-o a abandonar a fé em Deus. Manassés renunciou ao legado espiritual de seu pai, afastando-se das sábias palavras e práticas religiosas que haviam caracterizado a casa de seu pai sob Ezequias. Manassés se entregou ao serviço de Belial, o anjo da impiedade, cujo nome era Matambuxus. O rei foi seduzido por práticas pagãs em Jerusalém, propagando a apostasia e disseminando a iniquidade na cidade. A feitiçaria, magia, adivinhação, e a prática de atos imorais, como fornicação e adultério, tornaram-se comuns sob o governo de Manassés, instigados por figuras como Belxira, Tobias, João de Anatote e outros. Diante da crescente impiedade e adoração a Satanás em Jerusalém, Isaías, o filho de Amós, retirou-se para Belém de Judá. Contudo, mesmo ali, a corrupção persistia. Isaías e outros profetas piedosos, como Miqueias, Ananias, Joel, Abacuque e Josabo, buscaram refúgio em uma montanha deserta. Vestiam-se com roupas simples, vivendo uma vida de penitência e lamentando profundamente pela decadência de Israel. A comunidade de fiéis passou 2 anos nas montanhas, subsistindo apenas de ervas selvagens. Enquanto estavam no deserto, Belxira, um falso profeta de Samaria, originário da família de Zedequias, apareceu. Zedequias, irmão do professor de Miqueias, estava associado com Ahazia, filho de Acabe, rei de Samaria. Elias, o profeta de Gilead, havia profetizado a morte de Ahazia por doença e a queda de Samaria nas mãos de Lebanasser. No entanto, os falsos profetas liderados por Gemarias persuadiram Ahazia a matar Miqueias, o verdadeiro profeta, em meio às suas críticas ao governo e à cidade de Samaria. Capítulo 3. Belxira, residindo na região de Belém e apoiador de Manassés, identificou o local onde Isaías e outros profetas estavam estabelecidos. Sendo ele mesmo um samaritano, profetizou falsamente em Jerusalém, ganhando a confiança de muitos na cidade. Sua ligação com Manassés se estabeleceu quando, ainda jovem, escapou da captura do rei Alagar-Zagar da Assíria, que levou cativas 9 tribos para as montanhas da Média e os rios de Tazon. Belxira refugiou-se em Jerusalém durante o reinado de Ezequias, temendo a reação adversa deste. No entanto, em algum momento, suas palavras de impiedade foram descobertas, e os servos de Ezequias o acusaram. Temendo por sua vida, Belxira fugiu para a região de Belém. No momento oportuno, Belxira acusou Isaías e os profetas associados a ele perante Manassés. Alegou que Isaías profetizava a destruição de Jerusalém, das cidades de Judá e até mesmo dos filhos de Judá e Benjamim, afirmando que todos seriam levados cativos. Isaías, em sua defesa, proclamou ter visto Deus e estar vivo, contradizendo a declaração de Moisés de que ninguém pode ver a Deus e viver. Belxira, contudo, persistiu em suas acusações, chamando Jerusalém de Sodoma e comparando os príncipes de Judá e Jerusalém ao povo de Gomorra. Seus argumentos encontraram eco em Manassés e nos líderes do reino, bem como nos eunucos e conselheiros do rei.
O rei, influenciado pelas palavras de Belshira, ordenou a prisão de Isaías. Capítulo 4. Isaías foi dividido ao meio por uma serra de madeira. Enquanto Belshira o acusava e os falsos profetas se regozijavam com a cena, ele, auxiliado por Machembexus, zombou de Isaías. Durante o processo de ser cortado, Belshira instigou Isaías a proferir palavras que validassem seus propósitos, sugerindo que mentisse sobre os caminhos de Manassés e afirmasse que os caminhos de Belshira eram justos. Em resposta, Isaías, absorto em uma visão do Senhor, recusou-se a ceder às demandas de Belshira. Amaldiçoou Belshira, seus aliados e toda a sua casa. Mesmo quando estava sendo cerrado ao meio, Isaías não gritou nem chorou, mas seus lábios continuaram a falar com o Espírito Santo até que o processo estivesse concluído. Manassés, Belshira, os falsos profetas, os príncipes e o povo observavam enquanto Isaías era cortado. Em um momento de clareza, Isaías orientou os profetas que estavam com ele a partir para a região de Tiro e Sidom, afirmando que apenas ele possuía o cálice da mistura de Deus. Sua atitude durante o evento foi marcada por uma notável resignação, sem emitir um único grito ou lágrima, mas mantendo uma comunicação espiritual até o último instante do processo. O martírio de Isaías. Uma narrativa de desafios espirituais. O martírio de Isaías nos transporta para um cenário complexo e turbulento no 26º ano do reinado do rei Ezequias de Judá. No contexto histórico, geográfico, político e social da época, essa narrativa apócrifa revela a interação intensa entre os reinos terrenos e as forças sobrenaturais. Situado em Jerusalém e suas redondezas, este relato apócrifo ocorre em um momento crucial da história de Judá. Com os reinos circundantes exercendo pressão e influência, a trama se desenrola em um ambiente marcado por tensões políticas e questões religiosas. A datação exata do texto permanece desafiadora, mas uma estimativa sugere sua origem entre os séculos VIII e VI a.C. Essa conjectura baseia-se em eventos históricos, como a invasão assíria e as mudanças dinásticas na região. Apesar da incerteza, a narrativa reflete uma era de transição e desafios para o povo de Judá. No contexto do cristianismo primitivo, o martírio de Isaías desempenha um papel significativo ao abordar temas cruciais para a fé. Destaca-se como um testemunho das lutas enfrentadas pelos seguidores de YHWH em meio a influências pagãs e corrupção espiritual. Sua relevância doutrinária reside na exposição das complexidades da fé e na resistência espiritual necessária para manter a verdade em tempos adversos. Os temas abordados no texto abrangem desde o conflito entre forças divinas e malignas até questões morais, apostasia e a busca pela verdadeira fé. A ascensão de Manassés como líder apóstata e a influência de personagens como Belshira e Samael Malquira contribuem para uma trama rica em simbolismos e desafios espirituais. O legado do martírio de Isaías é evidente na reflexão sobre o martírio e na coragem de Isaías ao enfrentar seu destino com resignação espiritual. Essa obra, mesmo não integrando o cânone bíblico, influenciou narrativas e reflexões teológicas posteriores sobre o martírio e a fidelidade diante da adversidade. A exclusão do livro do cânone bíblico pode ser atribuída à sua natureza apócrifa, contendo elementos simbólicos e narrativos que não se alinham completamente com os critérios estabelecidos para as escrituras sagradas. A complexidade teológica e a abordagem única podem ter levado os líderes religiosos a tomarem essa decisão. Quanto à autoria, permanece um mistério, mas a intenção por trás da escrita parece ser transmitir ensinamentos espirituais e provocar reflexões sobre a luta entre o divino e o maligno. Essa obra se enquadra na categoria de apócrifos, caracterizada por sua natureza não canônica e abordagem muitas vezes mais especulativa e simbólica. Em última análise, o martírio de Isaías enriquece o entendimento da fé ao oferecer uma visão única dos desafios enfrentados pelos crentes antigos. Sua narrativa envolvente e simbolismos profundos proporcionam uma oportunidade para reflexão sobre a resistência espiritual em meio às adversidades, adicionando uma camada valiosa ao entendimento da fé e da jornada espiritual. Agora vamos conhecer os personagens dessa história. Quem foi Isaías? O profeta Isaías foi um importante personagem bíblico, que teria vivido durante o período que abrange aproximadamente 765 a.C. a 681 a.C. Seu tempo coincidiu com os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias.
Isaías testemunhou eventos significativos, como a destruição de Samaria pela Assíria e a resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe em 701 a.C., quando um exército assírio de 185.000 soldados sitiou a cidade. O significado de seu nome, Yah é a salvação, destaca-se como uma expressão de sua mensagem espiritual durante esse período crítico da história. Isaías, cuja designação significa o Yahvé ajuda ou o Yahvé auxílio, exerceu seu ministério no reino de Judá e foi casado com uma mulher conhecida como a profetisa, mãe de 2 filhos chamados Sear-Jazub e Maer-Salal-Asbaz. O capítulo 6 do livro relata o chamado de Isaías para o ofício profético, ocorrido em uma visão do trono de Deus no templo, onde serafins purificaram seus lábios com brasas vivas do altar. Após esse episódio, Isaías recebe a incumbência divina de levar a mensagem ao povo. No enfoque a Jerusalém, a primeira metade do livro apresenta profecias de punição e juízo pelos pecados de Israel, Judá e nações vizinhas, destacando eventos durante o reinado de Ezequias até o capítulo 39. A segunda metade, do capítulo 40 em diante, traz palavras de perdão, consolo e esperança, além de abordar um cenário utópico com a vinda do Messias, especialmente em Isaías 11:1-16. Contudo, algumas profecias, como a de Isaías 7h14, são interpretadas de forma diferente entre judaísmo e cristianismo, sendo que para o último, o capítulo 53 descreve o servo sofredor como uma figura messiânica cujo sacrifício expiatório é mencionado. No Talmud de Jerusalém, relata-se a morte de Isaías pelas mãos do rei Manassés, quando o profeta se escondeu em um cedro, sendo descoberto pelas franjas de sua roupa, resultando em sua execução ao meio por ordem do rei. Diferentes versões e interpretações enriquecem a compreensão desse complexo livro apócrifo. Na época de Isaías, embora as pessoas frequentassem o templo, o profeta enfatizava que isso não era suficiente. Para ele, encher o templo com iniquidade e solenidade era um grave erro, conforme registrado em Isaías 1:10-20. O profeta criticava aqueles que, ao oferecerem sacrifícios a Deus, negligenciavam a prática do Mishat, a justiça. Ele denunciava aqueles que, mesmo frequentando o templo, falhavam em fazer o que era correto, negligenciando os órfãos desprotegidos e as viúvas abandonadas. Isaías dirigia palavras fortes aos líderes de Sodoma e ao povo de Jerusalém, instando-os a ouvirem a palavra de Yahvé. Escutem a palavra de Jeová, chefes de Sodoma, prestem atenção ao ensinamento do nosso Deus, ó povo de Gomorra. O número de sacrifícios de vocês não me interessa, diz Jeová. Estou cansado dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. O sangue de bois, carneiros e cabritos não me agrada. Quando vocês vêm à minha presença e pisam nos meus átrios, quem exige algo da mão de vocês? Pare de trazer ofertas inúteis. O incenso é repugnante para mim, por luas novas, sábados, assembleias, e não suporto injustiça junto com solenidade, ou Isaías 1:10-13. Isaías enfatiza a necessidade de purificação e mudança de comportamento, exortando as pessoas a se lavarem, purificarem-se e afastarem as más práticas. Ele insta a abandonar o mal e aprender a fazer o bem, buscando a justiça, socorrendo o oprimido, fazendo justiça ao órfão e defendendo a causa da viúva. Isaías 1:16-17. O profeta Isaías denuncia veementemente o comportamento dos ricos, latifundiários e da classe privilegiada que desfruta de luxuosas festas às custas do trabalho dos pobres, explorando o povo e negando-lhe a justiça, enquanto vivem em banquetes extravagantes. Isaías 5:8-24. Ele expressa seu lamento sobre aqueles que acumulam propriedades, unindo casa a casa e expandindo seus campos até não restar mais espaço, tornando-se os únicos habitantes na terra. 5h08. Vale ressaltar a semelhança entre Isaías e o profeta Amós, que eram quase contemporâneos, com Amós iniciando sua atividade em 760 a.C. e Isaías em 740 a.C. Ambos enfrentam a mesma problemática social, mesmo com Amós sendo um camponês e Isaías um homem culto associado à corte. Ambos denunciam os grupos dominantes da sociedade, incluindo autoridades, magistrados, latifundiários e políticos. Isaías critica de forma incisiva e irônica as mulheres da alta sociedade de Jerusalém, Isaías 3:16-24, assim como Amós fez com as senhoras de Samaria em Amós 4:1-3. Além disso, Isaías demonstra uma paixão fervorosa ao defender órfãos, viúvas, oprimidos e o povo explorado e desgovernado pelos líderes.
Ele denuncia a hipocrisia da religião que encobre a injustiça, Isaías 1, 10, 20, em paralelo com as denúncias de Amós em Amós 2, 6, 16, Amós 4, 4 e 5, e Amós 5, 21, 27. Durante esse período, Judá enfrentou uma considerável crise política e militar, impulsionada pela crescente ameaça do Império Assírio e pelos equívocos frequentes do governo local. Esse cenário coincidiu com a política expansionista do rei Teglat-Falazar III, que teve início em 745 a.C., representando uma séria ameaça para os pequenos reinos da região. O reino do norte de Israel, Damasco e outros territórios vizinhos tornaram-se vassalos da Assíria. Golpes de Estado em Israel e alianças, a favor ou contra a Síria, eram elementos comuns na política internacional da época. Faceia, um rei conspirador de Israel, aliou-se a Damasco e juntos decidiram invadir Judá, depor o governante Acais e instalar um líder estrangeiro em seu lugar, visando formar uma coalizão militar contra a Síria. Esse episódio ficou conhecido como a Guerra Sírio-Efraimita, iniciada em 734 a.C. Diante dessa ameaça, Acais solicitou ajuda à Síria, e Teglat-Falazar III conquistou Damasco e 3/4 de Israel, deixando apenas Samaria, que mais tarde, em 722 a.C., foi tomada pelas forças assírias de Salmanasar V Sargão II. Como contrapartida pela assistência assíria, Judá perdeu sua independência. Acais viu-se compelido a reconhecer os deuses assírios como seus salvadores, prestando-lhes culto e submetendo-se a Teglat-Falazar III como forma de demonstrar obediência, além de arcar com pesados tributos. Essa condição resultou em um aumento significativo nos impostos pagos pelo povo, agravando as injustiças já denunciadas por Isaías. Nesse contexto, a religião oficial procurava mascarar os problemas por meio de grandiosas festividades. Alguns teólogos designam a porção do livro de Isaías abrangendo do início do capítulo 7 até o 6º versículo do capítulo 12, 7 horas e 1 minuto menos 12 horas e 6 minutos, como o livro do Emanuel, 7 horas e 14 minutos. Acredita-se que esta parte da obra foi escrita e deve ser interpretada no contexto da Guerra Sírio-Efraimita e da subsequente dependência da Assíria. Essa seção compreende 6 capítulos, organizados pelo compilador do livro de Isaías em torno de 3 temas distintos. 1. Sinais, como o do nascimento do menino, 7, 14, 15. 2. O binômio invasão-libertação, presente em diversos textos. 3. O significado de nomes próprios. O início do capítulo 7, 7, 1, 17, revela a esperança de Isaías em relação a Ezequias. Este texto deve ser lido considerando a existência de 2 blocos distintos. 1. O primeiro bloco, 7, 1, 9, relata o encontro de Isaías com Acais às vésperas da Guerra Sírio-Efraimita, em 734 ou 733 a.C. Enquanto os reis de Damasco e Samaria planejavam invadir Judá para depor Acais, Isaías encontrou-se com ele, que estava cuidando das defesas de Jerusalém. 2. O segundo bloco, 7, 10, 17, relata um novo encontro de Isaías com Acais, talvez no palácio, onde o profeta oferece ao rei um sinal de que tudo se resolverá diante da ameaça sírio-efraimita. Diante da recusa de Acais em pedir um sinal a Yahvé, Isaías muda de tom e informa que Yahvé, por iniciativa própria, dará um sinal, uma jovem mulher dará à luz um filho chamado Emanuel, Deus conosco, que se alimentará de coalhada e mel até atingir a maturidade. É razoável concluir que a jovem mulher seja a jovem rainha, mãe de Ezequias, considerando que Isaías falou com Acais nos primeiros meses de 733 a.C., e Ezequias teria nascido no inverno de 733 a 32 a.C. Isaías volta a mencionar Ezequias no início do capítulo 9, 8, 23b, 9 e 6, ligando-o ao final do capítulo 8, que menciona as 3 regiões de Israel conquistadas entre 734 e 732 a.C. por Teglat-Falazar III, Zabulon, Neftali e a Galileia. Isaías menciona essas regiões para instigar a esperança, sugerindo que Yahvé, que humilhou essas terras, as cobrirá de glória. O povo, que vivia nas trevas e tristeza, experimentará luz e alegria. Essa alegria resultará do fim da opressão, da guerra e, principalmente, do nascimento de um menino em Judá.
Esse menino, um membro da Casa Real, é caracterizado em 9 horas e 5 minutos por 4 títulos que parecem ser sobre-humanos e messiânicos, mas que podem adequar-se aos reis da época, conforme a mentalidade contemporânea: conselheiro, sabedoria na administração, Deus forte, habilidade militar, pai, zelo pela prosperidade e príncipe da paz, preocupação com a felicidade do povo. Além disso, 9 horas e 6 minutos esclarece que esse menino é da casa de David e descreve suas ações: o governará com direito e justiça, indicando que provavelmente trata-se de Ezequias. Isaías menciona novamente Ezequias no início do capítulo 11:9, mantendo o rei da época como ponto de referência, descendente de David, destinado a salvar o país da catástrofe. O texto descreve um personagem régio, suas qualidades, sua atuação, a instauração de uma nova realidade para concluir que haverá conhecimento de Yahvé em Israel. Esse líder esperado, fiel a Yahvé, estabelecerá um reino de justiça e paz, onde o pobre e o oprimido serão protegidos contra os poderosos. O poema simboliza essa justiça e paz pela convivência harmoniosa de animais selvagens e domésticos. A identificação exata desse membro da família davídica é problemática. Alguns acreditam que o poema representa a utopia profética de Isaías na coroação de Ezequias como rei em 716 ou 715 a.C. Outros argumentam que, se Ezequias foi a esperança de Isaías para tirar o país da crise, conforme aparece em 7:1782.23b9-6, ao se decepcionar com a política pró-egípcia de Ezequias que provocou a invasão assíria por Senaqueribe em 701 a.C., Isaías passa a pensar em alguém futuro que possa resgatar Israel. Ezequias assumiu o trono em 716 ou 715 a.C., após a morte de seu pai, Acais, e aproveitou a pouca vigilância assíria para realizar uma reforma em Judá. Essa reforma foi de cunho religioso, social e econômico, protegendo os artesãos da exploração, criando associações profissionais, removendo os símbolos idolátricos do Templo de Jerusalém e construindo um novo bairro para refugiados de Israel. Contudo, em 701 a.C., Senaqueribe destruiu 46 cidades fortificadas de Judá e sitiou Jerusalém. Embora a teologia tradicional judaico-cristã defenda a autoria única, respaldada por Eclesiástico 48:2.24-25, há fortes indícios de que o livro de Isaías seja resultado de múltiplos autores. Um destaque é o início do capítulo 40, onde a transição abrupta do primeiro para o segundo Isaías revela uma mudança temporal do século VIII a.C. para o período do exílio na Babilônia, século VI a.C. Nesse ponto, não há mais menções a Isaías, e a Assíria é substituída pela Babilônia, com o nome de Ciro II, rei dos Medos e Persas, mencionado com frequência. Estudos indicam que menos de 20 dos 66 capítulos foram escritos pelo profeta do século VIII a.C., concentrando-se na primeira parte do livro, Scabs 1-39, conhecida como Proto-Isaías ou Primeiro Isaías. Consequentemente, o livro de Isaías é uma compilação de oráculos proféticos de diferentes períodos, com a redação final estimada em torno de 400 a.C. ou mesmo posterior. Mesmo após 300 anos da morte de Isaías, suas palavras continuaram sendo atualizadas, inclusive os oráculos de sua época, reinterpretados na perspectiva pós-exílica. O horizonte de leitura do livro completo de Isaías é o da época persa e da comunidade judaica pós-exílica. De acordo com a teoria da crítica bíblica moderna, 2 Isaías distintos escreveram o livro. O proto-Isaías contribuiu com parte dos capítulos 1-39, admoestando Israel por convulsões sociais e política externa, alertando sobre a ameaça assíria e antecipando a vinda de um Messias. Alguns teólogos acreditam que os capítulos 24-27 e 33-39 contêm acréscimos posteriores. Os capítulos 40-55 foram escritos por um profeta anônimo, conhecido como Deutero Isaías, que viveu por volta de 550 a 539 a.C. Ele consolou o povo israelita durante o cativeiro babilônico, comparando o povo judeu a um vassalo de Deus que sofre pelos demais povos. Os capítulos 55-66 são considerados por alguns pesquisadores modernos como adições posteriores ao Deutero Isaías, uma vez que, por volta de 1900, pensava-se em um terceiro autor, terceiro Isaías, embora, de acordo com a teoria, possam ter sido diversos.
Entretanto, a teoria de um único Isaías é aceita por fundamentalistas, que identificam termos comuns nos 3 livros como prova de autenticidade. Eles não consideram a reprodução por copistas e tradutores antes da invenção da imprensa. Se uma única pessoa copia e traduz um texto, naturalmente, ela pode conferir coerência aos textos. Apesar das críticas, a posição tradicional entre teólogos e fundamentalistas sustenta que o livro de Isaías foi escrito por uma única pessoa entre 740 a 681 a.C. Os capítulos nas 2 seções possuem palavras que atestam a unidade, como o Santo de Israel, as vossas mãos estão cheias de sangue, ou 1h15, 59:3, e ou será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo, ou 28:5, 62:3. As mudanças de tema preparam o leitor para as profecias nos capítulos 40 a 66, sem os quais a última seção do livro perderia sentido, conforme explica Norman Geisler. Por outro lado, filólogos e historiadores, isentos de preconceitos religiosos e especializados na análise textual apropriada, refutam as tentativas de defender a unicidade do livro, mantendo a posição de tripla autoria, que é a visão predominante entre os historiadores. Uma das passagens bíblicas que provocou controvérsias significativas ao longo da história, especialmente no que diz respeito ao heliocentrismo versus teocentrismo, é Isaías 40:22. Nessa passagem, uma regra nas traduções, incluindo as vigentes na Idade Média, era usar a palavra hebraica ugo como o círculo. Essa interpretação levou à ideia de que a Terra teria a forma de um prato ou um disco. A versão católica ainda traduz o termo como o disco, contribuindo para a oposição às viagens de Colombo, que buscava alcançar as Índias contornando a Terra. No entanto, conforme o livro de B. Davidson, a Concordância of the Hebrew and Chaldee Scriptures ou Concordância das Escrituras Hebraicas e Caldeias, a mesma palavra pode ser traduzida como esfera. Do ponto de vista científico, esses termos levaram muitos a questionar a veracidade dessa passagem bíblica, uma vez que hoje é cientificamente comprovado que a Terra não tem a forma de um prato ou uma esfera, mas sim um geoide. No entanto, o fato científico de que a superfície da Terra não é nem um disco nem uma esfera não anula completamente o termo quando se muda o plano de referência para a observação no espaço sideral. Quando vista do espaço, a Terra tem uma aparência circular devido à atmosfera, e, considerando seu formato completo, também pode ser observada como uma esfera. Em 2018, arqueólogos anunciaram a descoberta de uma bula com o nome Isaías ao lado do local onde a bula do rei Ezequias foi encontrada. Segundo fontes bíblicas, Isaías foi contemporâneo do rei Ezequias e seu conselheiro próximo. No entanto, a bula encontrada está fragmentada, gerando incertezas entre os especialistas em epigrafia sobre a identificação de seu conteúdo total. Se os arqueólogos conseguirem comprovar que essa bula pertence a Isaías, será a primeira confirmação arqueológica da existência desse personagem bíblico. Quanto à veracidade histórica do livro, uma bula fragmentada foi encontrada em escavações em Lachish no final da década de 60, contendo a inscrição Shebna-Yael. Amelec, ou seja, Sebna. O rei. Em 2007, quando o fragmento de outra bula apareceu no mercado de antiguidades, foi possível comparar as duas e perceber que ambas eram da mesma pessoa. Isso levou à conclusão de que o conteúdo original da bula seria Sebna, servo do rei, conforme mencionado na Bíblia, no livro de Isaías, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, Vande vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, conforme o livro de Isaías, capítulo 22, versículo 15. Conforme vimos, é muito interessante a história do profeta Isaías, que além de ser o herói da história, traz em seu exemplo de resignação a verdadeira marca de um herói da fé. No entanto, essa história também é marcada por uma figura antagônica, quase vilanesca, que seria a do monarca Manassés. Mas quem foi Manassés? Manassés, cujo nome em hebraico é Mnai, em acádio é Menai, em grego é, e em latim é Manassés, foi o 14º rei de Judá, governando aproximadamente de 697 a.C. a 642 a.C. Ele era filho de Ezequias e Efsibá. As principais fontes de informações sobre sua vida são os registros contidos nos livros de 2 Reis 21:18 e 2 Crônicas 33:20 das Escrituras Sagradas. Conforme relatos bíblicos, Manassés ascendeu ao trono aos 12 anos, governando Jerusalém por 55 anos.
No entanto, ao contrário de seu pai, ele não manteve a liderança religiosa adequada. Manassés foi responsável por promover a adoração a Baal, reconstruindo altares destruídos por seu pai, além de introduzir práticas de magia, adivinhação e rituais inapropriados nos pátios do templo. A idolatria chegou ao extremo do sacrifício humano, inclusive envolvendo seus próprios filhos. Os textos bíblicos, como em 2 Crônicas 33:6, destacam suas ações condenáveis, e fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos de Jeová, para o provocar a ira. Um livro apócrifo, Vida dos Profetas, atribuído a um autor anônimo judeu da Palestina, menciona que Manassés ignorou as advertências dos profetas. Além disso, a tradição judaica relata que ele ordenou a execução de Isaías, mandando serrá-lo em pedaços. Naquela época, a Assíria exercia supremacia e, algumas décadas antes, havia devastado o reino de Israel, além de invadir Judá durante o governo de seu pai. Contudo, a tentativa de invasão a Jerusalém não foi bem sucedida. Os reis assírios Assurbanipal e Assaradão consideravam Manassés como um rei tributário, e, em determinado momento, a Assíria o levou cativo por um período. Conforme narrado no livro de 2 Crônicas, a prisão de Manassés foi interpretada como uma repreensão divina devido à recusa do povo em se arrepender de seus pecados. Jeová falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não deram ouvidos. Então, Jeová trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés entre os espinhais, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia, ou 2 Crônicas 33:10-11. No período de cativeiro, Manassés experimentou um profundo arrependimento, dedicando uma sincera oração a Deus e decidindo mudar seu comportamento. Angustiado, ele orou fervorosamente a Jeová seu Deus, humilhou-se diante do Deus de seus pais, e fez uma súplica. Deus se compadeceu, ouviu a sua oração, e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Foi então que Manassés reconheceu que Jeová é Deus, ou 2 Crônicas 33:12-13. Libertado por Deus, Manassés retornou a Jerusalém, onde desfez os altares de idolatria que havia construído. Incentivou a observância dos mandamentos religiosos de mitzvot e ofereceu os devidos sacrifícios, removendo do templo os objetos profanos. Além disso, Manassés empreendeu a construção de uma muralha externa para fortificar sua cidade. Após a desastrosa revolta de Ezequias contra a Síria, Manassés herdou um reino devastado de seu pai, com território reduzido e sujeito a um pesado tributo anual para Nínive. A recuperação exigiu anos de esforço concentrado, liderado pelo rei e seus assessores. A primeira medida de Manassés foi assegurar a tranquilidade em Judá, cultivando a benevolência da Assíria ao se mostrar um vassalo fiel. Documentos da época de Assaradão mencionam Manassés fornecendo materiais de construção para projetos reais em Nínive. Assurbanipal, seu sucessor, o lista entre os soberanos que contribuíram para a conquista do Egito. Essa política bem-sucedida permitiu a Manassés reduzir o tributo imposto ao seu reino, tornando-o inferior ao cobrado de Amon e Moab. A credibilidade histórica da prisão de Manassés pelos assírios na Babilônia, conforme 2 Crônicas 33:11, é discutível. Perdida a região de Cefelá, Manassés intensificou a produção agrícola ao sul de Jerusalém, suprindo 1/4 das necessidades de grãos do reino. Seu êxito crucial foi integrar Judá à economia internacional da Assíria, especialmente no comércio de produtos exóticos da Arábia. Ele explorou rotas de caravanas controladas por Judá, construindo fortes no deserto para proteger mercadores. Inscrições em Judá evidenciam conexões comerciais com a Arábia, e seu casamento com Mesolemete pode ter sido motivado por interesses econômicos. Embora Manassés seja criticado como o monarca mais pecaminoso em 2 Reis 21,37, reintroduzindo a idolatria, sua estratégia incluiu a retomada de cultos populares para obter cooperação na reconstrução econômica. O reino de Judá não se recuperou totalmente da expedição de Senaqueribe, mas, ao morrer, Manassés deixou um país economicamente revitalizado, em condições mais confortáveis do que a desolação de Ezequias. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!